Belo Horizonte sediou a 11ª Conferência Estadual de Assistência Social. Durante 4 dias, os participantes avaliaram as diretrizes da política de assistência social para os próximos 10 anos. Para falar sobre o assunto, nós recebemos a presidente do Conselho Estadual de Assistência Social, Maria Alves. Maria, bem-vinda! Obrigada, eu me chamo Maria Alves de Souza e sou presidente do Conselho Estadual de Assistência Social, mas queria reafirmar que sou quilombola do Vale do Mucuri, que fica no município de Ouro Verde de Minas. A gente até recebeu recentemente no Horizonte Notícia quilombolas também, né? Mostrando o seu trabalho e todo esse desenvolvimento tem sido feito. Isso mesmo. Olha, para começar, Maria, eu gostaria que você explicasse melhor para nós o que significa Sistema Único de Assistência Social, como que ele funciona, a importância desse trabalho. O Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, é um sistema federativo no âmbito nacional, estadual e município, que tem por objetivo trabalhar com as pessoas em vulnerabilidade social, na perspectiva de garantir a qualidade de vida, sua elevação social, econômica, cultural. E no Brasil é o Sistema Único que tem garantido, a elevação social do Brasil como um todo. Se a gente observar nos últimos 12 anos do Brasil, foi os programas sociais, foi a implantação do SUS que fez com que o Brasil tirasse milhões da miséria, da fome extrema. Sim. E a gente considera que o SUS precisa, inclusive, ser mais reconhecido pelo conjunto da sociedade, uma vez que tem como foco acabar com a pobreza, mas ele interfere direto na vida da economia da sociedade brasileira como um todo. Então, o SUAS, para as pessoas entenderem, Sistema Único de Assistência Social. Maria, o que é considerado vulnerabilidade social? O que vocês consideram, a instituição considera, para que seja atendido pelo Sistema Único de Assistência Social? Quais são as principais situações, tanto básicas quanto mais extremas, sim, mais sérias? Então, a gente considera como situação de vulnerabilidade social todas aquelas pessoas que têm os seus direitos em situação de, eu posso dizer... direitos violados? Violados, isso, muito bem, obrigada. Nesse sentido, a gente pode dizer, as famílias de baixa renda, filhos que são abandonados pelos pais ou que sofrem violência, toda e qualquer situação de violência doméstica e todo o sistema de violência, considerando mulher, negros. Por exemplo, no Brasil, quem mais morre hoje é a juventude negra, um exemplo. Por quê? Porque os negros são as pessoas que mais estão em situação de vulnerabilidade, por conta da pobreza, por conta da discriminação, ou seja, as famílias que passam em situação de risco, aí considera risco tanto as necessidades físicas, social, econômica, de estrutura, toda aquela pessoa que requer de serviços para se ter acesso aos direitos básicos à vida, faz parte e é prioritário no Sistema Único de Assistência Social. O SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, ele é ligado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome? Sim, com certeza, é ligado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E no caso aqui em Minas Gerais, nós temos a Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho, que é quem trabalha direto com o SUAS. E dentro da secretaria nós temos a Subsecretaria de Assistência Social, que aí tem como foco direto desenvolver, articular, pensar e, inclusive, é a subsecretaria que, enquanto gestão, acompanha o Conselho Estadual de Assistência Social. E agora em Belo Horizonte foi realizado, a conferência foi realizada na nossa cidade. O que ela representa, a 11ª conferência? A 11ª Conferência de Assistência Social em Minas Gerais é um marco histórico, uma vez que foi no processo de organização da conferência, que perpassa pelas conferências municipais, regionais, que em Minas foi a primeira vez que a gente realizou as 15 conferências regionais com caráter deliberativo, considerando a dimensão da regionalização, da organização dos trabalhadores. O que isso significa para vocês? É um reconhecimento do trabalho em Belo Horizonte, em Minas? Sim, é um reconhecimento muito grande. Como eu estava dizendo, a conferência também trouxe a questão da participação dos usuários e isso veio marcar a história de Minas Gerais na construção do SUS, onde a gente teve a perspectiva e a condição de poder, enquanto município, enquanto região, trabalhar, articular, pensar em estratégia que pudesse fortalecer todo o Estado e que isso pudesse, na Conferência Estadual, da Conferência Estadual, essa condição de todo o Estado, junto com delegados de todas
as regiões do estado, pensar de fato qual é o SUS que queremos para os próximos 10 anos. O que você pode destacar desse trabalho em Belo Horizonte, em Minas Gerais? A gente hoje pode destacar que, a partir da conferência, pôde-se pensar que Minas Gerais é possível de trabalhar, articular e fazer um SUS exemplo para o Brasil, considerando as dimensões tanto do SUS que a gente tem, que avançou muito, isso ninguém pode negar, como se a gente pensar bem, foi através do SUS que o Brasil, né, chegou a esse patamar de elevação social, de ter uma classe média hoje que tem toda uma participação ativa na sociedade. Mas em Minas a gente tem avaliação que nesses 10 anos avançou, mas que requer também repensar em superar grande desafio. E a superação desse desafio requer pensar um SUS que compreenda hoje, né, a relação do SUS na lógica da elevação efetiva da participação social, pensando campicidade. Por exemplo, é preciso superar o desafio de que o SUS ainda não dá conta de atender as especificidades do campo. Né? Não dá conta de compreender que um campo é o espaço de sujeito, né? Sim, essa é uma questão também, né? Porque às vezes um projeto é muito trabalhado na área urbana. Sim, né? E a área rural ela fica um pouco ali à margem para um segundo momento e a população ribeirinha às vezes fica um pouco prejudicada. Sim, né? com certeza. Agora foram 834 municípios que realizaram suas conferências. É a primeira vez que isso acontece, Maria? Sim, foi justamente por essa dimensão que a gente considera ter feito em Minas Gerais a maior conferência dos últimos tempos em Minas Gerais. Considerando o número de conferências municipais, regionais e a qualidade da conferência estadual, nos deu a condição de ter a certeza de que essa conferência foi a maior pela quantidade já dito realizada, mas também pelas diretrizes construídas, pela qualificação dos delegados participantes de todo esse processo, mas também pelo nível de percepção do que a gente quer no SUS nesses 10 anos que tem por vir. Quais os principais pontos que a gente pode destacar em relação ao plano de assistência relativo ao período de 10 anos que essa conferência propõe, né? De 2016 a 2026? Então, a gente pode destacar aqui que veio muito forte a questão do fortalecimento da gestão local, né? Para que a gente tenha, inclusive, a condição de ter gestões que pensem e fortaleçam o SUS de forma a não trabalhar na lógica do assistencialismo e da troca. Isso veio muito forte, essa necessidade de trabalhar de fato o SUS como política de direito e como política, inclusive, de relação com as demais políticas para garantia da qualidade de vida. Isso já é um avanço também, né? Já é um avanço. Essa mentalidade da formação desse trabalho. E, inclusive, veio somar com a necessidade da unificação dos trabalhadores do SUS, né? Compreendendo tanto os trabalhadores da rede pública e privada, da necessidade de se fortalecer enquanto categoria para, inclusive, ter melhores condições de trabalho e qualificação para os trabalhadores também, da mesma lógica que, inclusive, é um tema prioritário na realização das conferências, tanto em Minas Gerais como no Brasil, né, que foi a questão da participação dos usuários, e isso veio muito forte, fez muito se refletir sobre como garantir a participação dos usuários. Qual o perfil desse usuário? Quem são esses usuários? A mobilização desses usuários, as condições para garantir a participação desses usuários. Quem são eles? E aí a gente, inclusive, veio caracterizar muito forte que os usuários eles são diversos e têm as suas especificidades. Né? Tem o usuário urbano, rural, os usuários, né, na situação de morador de rua, profissionais do sexo, que isso veio uma coisa nova. Como o SUS trabalhar com esse perfil de usuário? O usuário, então, na verdade, é o participante, né? Sim, é o beneficiário direto da ação do SUS. Isso, muito bem. E aí também, além disso, considerando os usuários nas suas especificidades, enquanto campo e cidade, rural e urbano, meio nessa lógica, e também na lógica de usuário enquanto as necessidades específicas da mulher, do jovem, do negro, dos povos e comunidades tradicionais. Ou seja, a conferência deu conta de pensar que o SUS é esse sistema gigantesco que requer a necessidade de compreender essas especificidades. Em quais aspectos é necessário avançar? É preciso avançar nesse sentido de garantir que os espaços hoje de oferta e serviço do SUS tenha, inclusive, condições de receber os usuários, e aí, de uma palavra mais clara, os beneficiários diretos da política, nessa dimensão de garantir a eles condição de elevar o nível de situações econômico e cultural. Um exemplo vou dar. Quando um usuário que chega a um CRAS, por exemplo, que sai do sistema de uso de droga ou de rua, como garantir a esse usuário perspectiva para que ele possa ter acesso
à universidade, possa ter acesso à condição de trabalho digno e não ter simplesmente, como muitas das vezes tem feito historicamente, que é pegar um usuário, por exemplo, morador de rua e ter como única oferta de serviço trabalho doméstico. Isso os próprios usuários questionou. Como que poderia se pensar uma estratégia para garantir que eles, ao ser atendidos no CRAS, pudessem ter uma perspectiva maior de qualidade de vida e de inserção social? CRAS que você fala é o Centro de Referência da Assistência Social, que acontece em todos os municípios, que inclusive foi um dos avanços das políticas, que é praticamente em todos os municípios mineiros, que hoje é quase na sua totalidade, existe os CRAS. E que a gente quer avançar para garantir que os CRAS, no caso itinerante e rural, também venha ser mais presente e efetivo nos próximos 10 anos. E qual a situação do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, em Minas Gerais em relação aos demais estados do país? A gente considera que nós temos, em Minas Gerais, um SUAS que se colocou como, inclusive no processo histórico, muito efetivo e atuante. Isso não significa que em Minas Gerais o SUS cumpriu com a sua meta principal, que é justamente na dimensão do que se pensa o crescimento da política de assistência enquanto Brasil. Minas poderia ter crescido muito mais do que cresceu nos últimos tempos. Agora, avaliamos que hoje Minas se coloca numa conjuntura onde a gente tem tudo, como eu já disse, para construir de forma efetiva um SUS que possa ser exemplo para o Brasil. Referência, como Justo, você disse. até porque a gente tem hoje, né, dentro da construção, dentro da gestão em Minas Gerais, pessoas que historicamente foi quem ajudou possibilitar o Brasil avançar tanto na política de assistência social. E tendo essas pessoas em Minas, a gente hoje tem a possibilidade de fazer isso acontecer agora em Minas Gerais. Maria, eu gostaria de agradecer muito a sua presença. E eu é que agradeço a oportunidade. Muito obrigada a todos. O Horizonte Notícia Entrevista termina por aqui. Acompanhe a nossa programação pelo site www.tvhorizonte.com.br. Até o próximo programa.